Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo 2 é uma passagem poderosa das Escrituras que reflete a soberania de Deus sobre as nações e os governantes da terra. Ele destaca o reinado do Messias, o ungido de Deus, e a futilidade da rebelião contra o Senhor. Vamos explorar este salmo versículo por versículo e refletir sobre suas implicações positivas e edificantes para nossas vidas. Versículos 1 a 3. A rebelião das nações. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Estes versículos descrevem a revolta das nações e dos governantes contra Deus e seu ungido. Embora a rebelião contra a autoridade divina seja uma realidade constante na história da humanidade, ela é, em última análise, fútil. As correntes e algemas mencionadas aqui simbolizam as leis e os mandamentos de Deus, que muitos veem como restrições à sua liberdade. No entanto, é importante lembrar que os mandamentos de Deus não são opressivos. Eles são destinados a nos guiar para uma vida plena e significativa. Quando reconhecemos a sabedoria divina e seguimos seus caminhos, encontramos verdadeira liberdade e paz. Versículos 4 a 6. A resposta de Deus. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. A resposta de Deus à rebelião humana é tanto séria quanto consoladora. Ele ri da futilidade das tentativas humanas de se opor a ele, mas também repreende e aterroriza os rebeldes em sua ira. Deus declara que ele estabeleceu seu rei em Sião, no santo monte. Esta declaração é uma promessa poderosa de que o plano de Deus prevalecerá independentemente da oposição humana. O rei em Sião refere-se ao Messias, Jesus Cristo, que reina supremo. Para nós, isso é uma fonte de grande conforto. Sabemos que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, Deus está no controle, e seu plano redentor será cumprido. Versículos 7 a 9. A proclamação do Filho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Aqui, ouvimos a voz do Messias proclamando o decreto do Senhor. Deus declara Jesus como seu filho, destacando a relação especial entre o pai e o filho. A promessa de dar as nações como herança ao Filho aponta para o reinado universal de Cristo. Para nós cristãos, esta passagem é uma garantia de que Jesus é verdadeiramente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua autoridade abrange toda a terra, e ele tem o poder de julgar e governar com justiça. Isso nos encoraja a colocar nossa confiança nele e a seguir seus ensinamentos, sabendo que ele é digno de nossa adoração e obediência. Versículos 10 a 12. Exortação aos reis e autoridades. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Os últimos versículos são uma advertência e um convite.
Os reis e autoridades são exortados a serem prudentes e aceitarem a advertência de Deus. Eles são chamados a adorar o Senhor com temor e a beijar o Filho, uma expressão de submissão e respeito a Cristo. Esta passagem nos lembra da importância de reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas. A verdadeira sabedoria está em temer o Senhor e honrar seu Filho. Quando fazemos isso, encontramos segurança e felicidade. O Salmo conclui com a maravilhosa promessa de que aqueles que se refugiam em Deus são verdadeiramente felizes. O Salmo 2 nos oferece várias lições edificantes. Soberania divina. Deus é soberano sobre todas as nações e governantes. Nenhuma rebelião humana pode frustrar seus planos. Isso nos dá confiança em sua autoridade e controle sobre o mundo. Futilidade da rebelião. A rebelião contra Deus é inútil. Seus mandamentos não são opressivos, mas sim guias amorosos que nos conduzem a uma vida plena e significativa. Abraçar seus caminhos traz verdadeira liberdade. Jesus Cristo é o Rei estabelecido por Deus. Seu reinado é universal e eterno. Isso nos encoraja a confiar nele e a viver sob sua autoridade, sabendo que ele governa com justiça e amor. A exortação aos reis e autoridades é um convite para todos nós. Somos chamados a adorar o Senhor com temor e a submeter-nos a Cristo. Fazer isso nos leva à verdadeira felicidade e segurança. Felicidade em refugiar-se em Deus. O Salmo termina com a bela promessa de felicidade para aqueles que se refugiam em Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, encontramos paz e alegria, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Resumindo, o Salmo 2 é um poderoso lembrete da grandeza de Deus e da importância de reconhecer sua autoridade em nossas vidas. Ele nos chama a uma vida de reverência, obediência e confiança no Senhor e em seu Filho, Jesus Cristo. Ao fazermos isso, encontramos a verdadeira felicidade e a segurança que só podem ser encontradas em Deus. Este salmo também nos desafia a refletir sobre nossa própria postura em relação à autoridade divina. Estamos vivendo em submissão a Deus e seus mandamentos? Reconhecemos Jesus como Rei em nossas vidas? Nosso refúgio, nossa felicidade se encontram nele? Que possamos, à luz deste salmo, renovar nosso compromisso com Deus, buscando viver de maneira que honre sua soberania e reconheça o reinado de Cristo. Ao fazer isso, experimentaremos a alegria e a paz que vem de estar em harmonia com o plano divino, sabendo que somos protegidos e abençoados por um Deus amoroso e todo-poderoso.